Olá a todos, vamos continuar a nossa série de vídeos sobre aplicações de redes neurais artificiais na área florestal. Essa é uma aula mais voltada para aplicações de uma rede neural artificial mais simples, a execução matemática, o modelo passo a passo. Essa aula tenta vislumbrar ou diminuir a dúvida sobre se uma rede neural é uma caixa preta que não tem um modelo matemático por trás. O que nós vamos fazer nessa videoaula de hoje é tentar fazer um modelo passo a passo da aplicação de uma rede neural artificial, algo bem tranquilo, bem sossegado, para todo mundo conseguir entender bem a aplicação. Novamente me apresentando, sou Daniel Binotti, sou diretor de pesquisa e desenvolvimento da DEAP de Engenharia Florestal. E essa aula baseia-se num exemplo típico, bem legal, do livro do Meuser Valenza. É um livro muito legal, bem didático mesmo, de aplicações de redes neurais artificiais. Tá bom? É um livro muito bom para compor a estante aí. O exemplo dessa videoaula é de uma Underline, uma rede bem simples, a rede neural artificial mais simples que nós utilizamos para a estimação de uma variável quantitativa em função de diversas outras variáveis quantitativas também, ou qualitativas, dependendo da utilização. Vou pegar aqui o apontador para ficar mais fácil. Esse exemplo baseia-se numa bacia geográfica, onde nós temos 3 pontos de amostragem para a quantificação da vazão de uma determinada bacia e um posto de plantio, um local onde nós temos que controlar ou verificar a inundação. Então, em função da medição da altura desses 3 afluentes aqui, nós vamos conseguir estimar qual que é a altura média, o nível médio da água, nesse posto aqui após 12 horas da medição desses 3 pontos. Então, por exemplo, se ocorrer uma precipitação aqui nessa cabeceira da bacia, os 3 postos terão um aumento do seu nível de água e, consequentemente, o aumento desse nível de água provocará um aumento nesse ponto a partir de um determinado tempo, ou seja, com antecedência aqui de 12 horas. Tá bom? Algumas considerações: nós vamos utilizar uma rede underline de uma única camada, uma camada de saída só de processamento, ou seja, uma rede com um único neurônio. Nós vamos ter a entrada da rede esses 3 neurônios e a saída simplesmente a altura aqui no posto de plantio. Utilizando as notas de aprendizado e os pesos iniciais com valores igual a 0. Nós vamos ver por que isso aqui com mais detalhe. Tá bom? Para esse exemplo foram observadas 6 medições em campo. Então eu fui lá, fiz uma primeira medição no posto 1. Eu tinha uma altura de 30 centímetros, no posto 2 de 10 centímetros, no posto 3 de 10 centímetros e no posto controle após às 12 horas uma altura de 0,19. E isso eu fiz 6 medições. Então, com essas 6 medições eu vou ajustar a minha rede. Esse fato aqui também quebra um mito que a rede neural precisa de muita informação. Nós vamos ajustar uma rede com 6 dados só. É claro que tendo mais informações ou tendo uma variável mais bem amostrada, você vai ter uma rede neural com uma capacidade muito melhor de analisação. Isso é claro. Mas não há necessidade, não vou usar a rede que eu tenho que ter uma quantidade, isso não é verdade. Aqui algumas coisas. A rede neural nós vamos usar uma underline, vamos treinar com diferentes épocas. Isso aqui nós vamos ver por que mais adiante. Qual a previsão do nível com algumas variáveis, ou seja, nós vamos usar a rede neural para prever a altura do nível de água no posto controle com essas variáveis de entrada, e o erro médio para cada ciclo nós vamos fazer também.
Como é que nós fazemos? Como é que uma rede, ou qual é o processo inicial de treinamento dessa rede, de ajuste dessa rede? Primeiro nós iniciamos com os pesos. Sorteamos aleatório os pesos iniciais que vão compor essa minha rede. Então sempre eu gero aleatoriamente os pesos iniciais. É o nosso chute inicial que nós comumente usamos lá na regressão. Apresentamos um dado à rede. Então, no treinamento supervisionado, nós apresentamos uma informação para a rede e em função de algum critério do algoritmo aqui delta de aprendizagem, nós vamos alterar os valores dos pesos. Então, vou calcular a saída, vou calcular o erro e vou aplicar a regra delta. A regra delta é muito tranquilo de ser aplicada aqui, fica um pouquinho complicado, mas a gente vai ver lá depois. Eu vou testar o atendimento de um critério de parada, ou seja, vou ver se minha rede é suficiente ou não, caso contrário eu continuo atualizando os pesos dessa rede neural artificial. Tá bom? Vamos lá. Esse desenhozinho aqui é minha rede neural básica com sorteio de pesos iniciais 0. Essa é a primeira observação da primeira época, ou seja, eu estou passando a primeira observação que eu meti em campo na primeira vez, e esse vai ser a rede com um único neurônio. Eu quero estimar a saída do posto de controle e eu vou ter 4 entradas. 4 entradas? Não são só apenas 3 pontos de controle? Sim, são 3 pontos de controle. Mas a rede neural tem um bias aqui, um beta 0, muito parecido com o beta 0 da regressão. Ele tem sempre o valor de entrada 1. E no valor de entrada 1, então, eu sempre vou ter 3 variáveis de entrada aqui, mais um beta 0, mais um bias. E aqui são as 3 observações que eu tive, as 3 primeiras observações. Então, na minha primeira observação de campo, eu tive 0,30 no primeiro posto, 0,10 no segundo e 0,10 no terceiro. Vou usar para estimar uma variável de saída. Então, meu modelo é basicamente isso. Aqui eu vou pegar essas 3 variáveis, vou fazer o produto com os pesos, esses valores vão me dar direto o valor de saída da minha rede. Esse U, que é a multiplicação dos pesos vezes os valores de entrada. Então aqui eu tenho 1 vezes peso do valor 1, que é esse aqui, 1 vezes peso do valor 1 mais x1 vezes peso do valor 1. Então 0 vezes 0,3. 0 que vai ser meu peso inicial, 0,3 é observado no primeiro posto, e assim para todos os outros. Minha rede deu um valor estimativa 0. Esse valor é o nosso combinador linear, é a primeira coisa que nós fazemos, multiplicando pesos vezes os valores de entrada. Esse, o que é o nosso combinador linear, é a multiplicação dos pesos vezes os valores de entrada, através de uma função de ativação. No caso, essa função de ativação é simplesmente a saída U. Então, a minha saída da rede neural artificial é uma função de ativação desse U. 0. Então, como o U é igual a 0, a saída é igual a 0. Hoje, 0. Mas a minha saída observada em campo é 0,19, que foi o desejado, que foi o saído lá na primeira observação. Então, o meu erro é o desejado menos os estimados. O desejado foi 0,19, o estimado foi 0, logo o meu erro é 0,19. Primeira coisa que eu faço, as observações chegam, eu atravesso, passo pela rede. Depois eu aplico a regra delta para ajuste dos pesos. O ajuste, a regra delta é essa. Peso futuro é igual ao peso atual mais taxa de aprendizado vezes o erro vezes a derivada da função de ativação. Nesse caso aqui, a derivada da função de ativação vai ser o próprio entrada e saída, o erro é o valor que eu estou estimando e a taxa é 0,5 que eu peguei. Então, o peso do beta 0, o peso futuro é igual ao peso atual, que é 0, mais taxa vezes erro vezes a derivada. Taxa, meio, erro 0,15, a derivada é o próprio valor de entrada nesse caso. Então, o futuro valor desse peso é 0,095. E assim eu faço para todos. O W1, que é o valor associado ao posto 1, é 0, atual. Eu vou somar taxa vezes erro vezes o valor de entrada. O valor atual desse peso é 0,0285. E assim eu faço para todos os pesos.
Então, passei a primeira observação da primeira época pela rede. Vou fazer agora a segunda observação. Vou passar novamente os dados. Eu vou passar os dados da segunda observação. Agora os dados já são diferentes. 0,1 continua sendo, ou seja, o valor da minha função de ativação continua sendo 0,1, que é o base. A segunda observação foi 0,3, 0,2 e 0,0. Então, esses 3 pontos que eu tinha lá, a saída desejada é esse 0,11. 0,11 que eu tinha de saída desejada. Vou passar os dados pela rede pela primeira vez, pela segunda vez agora. 1 vai ser sempre o valor do meu beta 0, meu variável de entrada 1. O meu peso associado a esse 1, 0,095, já não é mais 0. Já é esse valor aqui, ó, o valor alterado, mais 0,03, que é o valor observado no campo, vezes o novo peso, 0,02, tem mais um 0 aqui, ó, tem mais um 0 aqui, mais 0,02 vezes 0,0095, tá aqui, mais, e assim para todos os outros. Passando esses pesos, o meu combinador linear agora tem o resultado de 0,10. 0,10 eu vou passar pela minha função de ativação e eu vou ter a saída de 0,10. Erro agora é 0,01. É bem menor do que o erro da primeira. Por coincidência até. Visto, eu vou fazer agora. Eu tenho um erro, então eu vou aplicar a minha regra delta. Peso futuro é igual ao peso atual mais taxa vezes erro vezes o valor de entrada que eu tenho agora. Peso atual 0,095 mais taxa vezes erro vezes o valor de entrada. Futuro peso que nós vamos observar agora. E assim eu vou fazer para cada uma das observações. Aqui novamente. 1. Tenho todos os 3 postos com 1 metro de altura. X1 continua sendo 1, vai ser sempre 1. Peso no meu beta 0, 0,10. 1 vezes todos os valores e assim eu altero. Gero a função de ativação aqui. Acho o meu erro. Achando o erro, eu corrijo os pesos. Pego a próxima observação. Passo ela pela rede. Acho o combinador linear. Acho o erro. Uso a regra delta para corrigir os pesos. Faço isso para cada uma das observações. Opa, acabei as observações. Quer dizer que eu acabei, são 6 observações que eu tive em campo. Eu acabei a primeira época. Agora eu vou começar novamente. Essa é uma grande vantagem da rede. Eu passo uma observação por observação. Eu não tenho aquele ajuste de soma de quadrados como eu tenho lá na regressão. Isso permite a rede ter uma maior capacidade a maior capacidade a superar resíduos ou ser mais tolerante a observações discrepantes. É esse fato, é o fato de você sempre passar várias vezes o dado, uma única observação, uma por vez, tá bom? Eu começo novamente uma segunda época, ou seja, como se fosse uma segunda interação da regressão, passando observação por observação, do mesmo jeito, sempre alterando os pesos. Primeiro eu passo nesse sentido, tá? Primeiro eu passo da regressão, eu passo dos dados, eu acho o erro, achando esse erro aqui, eu corrijo os pesos novamente, eu volto corrigindo os pesos. E assim eu faço para todas as observações. De novo na segunda época, de novo aqui acabou a segunda época, e eu vou começar a terceira época, e no final da terceira época eu tenho essa rede aqui, ó, que já vai me dar um erro muito baixo. Passei os dados 3 vezes e agora eu tenho a rede. Eu tenho um erro ainda, eu corrijo esse peso novamente. E minha rede final é essa aqui, ó. Esse é meu modelo matemático
extremamente simples, ou seja, a rede mais simples, ela é um pronome, não tem diferença nenhuma. Então, o valor que eu tenho de saída do combinador linear, que é a multiplicação dos valores, é esses pesos aqui, ó. Esse é meu modelo matemático. Então, tem um modelo matemático que pode ser usado para fazer previsões e para estimar qualquer uma outra coisa. Aqui, ó, extrapolando a própria observação da rede do modelo, eu tenho 0,70, 0,60 e 0,85. Passo esses valores pela rede, ele vai me dar um valor de nível no ponto de controle de 0,43. Ou seja, a rede consegue fazer uma estimativa perfeita do que pode ser observado dos modelos ajustados para fazer. Esse é um passo a passo simples, uma rede neural extremamente simples e fácil, ou seja, que é um modelo também muito simples de ser aplicado. Não tem por que falar que é coisa de outro mundo, é extremamente simples a aplicação das redes, tá bom? Dúvidas? Deixe seu comentário aí, nós fazemos questão de responder e de trocar alguma ideia, tá bom? Continuando, levando mais algumas aulas. Tchau, tchau.